Joana é importante naquilo que ela faz, mas se não houvesse as diaristas, se não houvesse todo esse conjunto de seres que estão à nossa volta, Joana não seria nada. Se eu ficar esperando, se eu ficar me limitando, aí eu não vou construir nada. Eu não vou descobrir as minhas possibilidades. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Frederico Nietzsche. A deficiência física ou intelectual pode parecer para os ditos normais um impedimento para que muitos cheguem ao sucesso profissional. Mas isso na prática não é bem verdade, porque muitos, através da deficiência, encontraram um potencial e hoje ocupam posições privilegiadas na sociedade. Minha deficiência não me limita é o tema de hoje do Inclusão em Foco. Pedro, no fim, depois de revistar O Blindado e de ver que Mussolini não está lá, concorda em deixá-los arrepiar a caminho por não querer iniciar um conflito armado que poderia atrair de volta os alemães. É num equipamento sofisticado de última geração que Joana Bellarmino faz a leitura em braille do livro Número Zero, uma das últimas obras de Humberto Eco. Mas a vida dessa mulher cega, nascida na roça no interior de Pernambuco, nunca foi fácil. Sabia que a redenção dela estava na educação. E na minha família havia comigo 7 pessoas cegas, 7 filhos cegos e 6 não cegos. Então, lá no interior de Pernambuco, nos anos 50, era vamos dizer assim, era uma tragédia, né? E aí, por quê? As famílias do campo, elas querem que as pessoas trabalhem, e aí os meus pais, e agora? O que é que eu vou fazer com essas crianças? E o padre da cidade disse, não, existe uma escola em João Pessoa, onde as pessoas cegas estudam, e meus pais vieram e conheceram a escola, e aí começou essa trajetória. Eu me lembro que quando eu vim para João Pessoa, nós estávamos reunidos na frente da nossa casa, e meus pais chorando muito, e meu pai me pegou no colo e disse assim, filha, se você não quiser, você não vai. Eu era muito pequena, e eu chorando muito disse, eu vou, pai. Quer dizer, foi uma escolha que eu fiz de vir para João Pessoa para estudar, e é ainda o caminho mais apropriado para uma pessoa, para qualquer pessoa, mas sobretudo para uma pessoa cega, para ela se desenvolver. Na Paraíba alcançou o sonho de ser jornalista e escrever para os principais jornais do estado. Aos 16 anos eu disse que queria ser jornalista e fui muito desestimulada, inclusive, por técnicos, por educadores, porque as pessoas cegas, em geral, elas faziam pedagogia, elas faziam cursos da história, direito, que é um campo bem procurado. E eu disse, não, eu quero ser jornalista, eu gostava muito de escrever, desde pequena. E aí fui, né? E ao concluir o meu curso, eu tinha um bom relacionamento com os jornalistas, com os colegas, e eu fui chamada para trabalhar numa empresa de comunicação, que na ocasião era uma das maiores do estado, né? E ali eu passei 9 anos. Então, eu digo que na imprensa escrita eu fui a primeira jornalista. Aí você me pergunta, foi fácil? Não, não foi fácil, não. Havia muita dificuldade, havia muita cooperação dos meus colegas. Eu digo que os fotógrafos eram meus olhos. Joana Bellarmino foi mais longe. Em 1996, alcançou o título de mestra em comunicação social pela UFPB e em 2004, a de doutora em comunicação e semiótica pela Universidade Católica de São Paulo. Hoje, professora pela Universidade Federal da Paraíba, trabalha com acessibilidade na comunicação. O grosso do meu trabalho é fazendo leituras críticas do jornalismo, teorizando sobre o jornalismo. E uma das minhas áreas de interesse é a acessibilidade ao jornalismo. Por quê? Nos anos 80, eu produzia para o jornal e eu não podia ler. A minha página que eu produzia, eu não podia ler. Então, até a gente pode dizer que até o boom da internet, pessoas cegas não eram leitoras de jornal. E hoje,
com a internet as pessoas cegas podem ler jornal, mas a gente se defronta com barreiras de acessibilidade. Então, eu faço esse tipo de pesquisa. Assim como o esforço dos braços que impulsionam a cadeira de rodas, assim foi a força de vontade que Romero Ramos usou para superar os limites da paralisia das pernas que adquiriu quando ainda era criança. Eu me via no meio dos outros garotos, não via limite, eu não percebia. E assim, algumas vezes eu me identificava como se não houvesse. Mas aí eu até me limitava por não entender que eu tinha limites, não conseguir perceber esses limites e aceitá-los. A partir do momento quando eu comecei a aceitar meus limites e descobrir, aí eu passei a identificar meus potenciais. Aí foi que eu vi que eu tinha que me desdobrar muito mais do que as outras pessoas pelas limitações que eu tinha. Romero conquistou o maior sonho, o de ser professor de educação física. Quando eu comecei a construir esse pensamento, esse objetivo de querer me formar em um curso superior, foi quando eu estava participando do campeonato nacional. E aí no fórum o pessoal estava discutindo sobre a falta de professores ou técnicos formados em educação física, trabalhando com paradesporto. Aí eu me despertei, me interessei pela situação. E aí eu voltei a estudar, me formei. Hoje, Romero treina e joga num time de basquete de cadeira de rodas. Teve muitas pessoas que, às vezes, quando eu comento que eu sou professor de educação física, as pessoas fazem, como você é professor de educação física? Mas, às vezes, algumas pessoas observam com preconceito. Outras observam porque não têm conhecimento de causa. E aí é que vem, né? Que uma certa vez eu estava comentando com um colega que eu dava aula na escola. E aí ele fez, como é que tu pode dar aula na escola? Eu disse, não, meu amigo. Eu acho que todo mundo tem suas possibilidades. Basta eu criar as possibilidades e fazer com que isso aconteça. Se eu ficar esperando, se eu ficar me limitando, aí eu não vou construir nada. Eu não vou descobrir as minhas possibilidades. Depois do intervalo, você vai conhecer a farmacêutica Luciana Scott, que perdeu todos os movimentos do corpo, inclusive a fala, após um AVC. Hoje tem livros escritos e é considerada uma funcionária exemplar no Hospital de João Pessoa. Como isso foi possível, você vai saber dentro de um minuto.